Dark Souls é um game que ficou marcado como referência de jogo difícil, mas jogos difíceis e extremamente punitivos sempre existiram. Então no vídeo de hoje vamos passar por consoles de várias gerações para descobrir quais foram os jogos mais difíceis lançados antes do primeiro Dark Souls. Eu sou o Will, esse é o canal Minha Experiência nos Games, e hoje vocês vão conhecer o Dark Souls de cada console. E vamos começar pela primeira geração de consoles a qual eu tive contato, que é a geração do Nintendinho. E pensando em Nintendinho, muitos jogos me vêm à mente. Como essa era uma época onde os jogos ainda eram bem curtos, para compensar isso e durar mais, eles sempre tinham uma dificuldade bem elevada. Podemos citar aqui Ninja Gaiden, que enchia a tela com inimigos de vários tipos. Ao mesmo tempo que te jogava uma Shuriken, também tinha um NPC no ataque corpo a corpo. E além disso, a gente também tinha aquele maldito knockback, que em vários momentos iria te jogar direto para um buraco. Outro que também era bem complicado para a época era o Game Contra, porque ele era um jogo que você não sabia o que esperar. A primeira fase era na horizontal, assim como todos os outros games. A segunda já era em terceira pessoa, com uma jogabilidade totalmente diferente. E a terceira era uma fase vertical. E tudo isso com vários inimigos na tela e plataformas com saltos que, se errar, perde a vida. Mas o real representante de Dark Souls no Nintendinho é Battletoads, que na verdade não é difícil. A primeira e a segunda fase você vai passar e se divertir. O problema é que a terceira fase é nível impossível. Eu sinceramente não consigo imaginar nenhuma criança da época passando da fase Turbo Tunnels. É uma fase onde basicamente você tem que decorar tudo e tudo acontece na velocidade da luz. Nos primeiros trechos ainda não é tão rápido, mas na última parte fica extremamente rápido e não tem nem sinalização na tela do que vai vir como era antes. E além de tudo isso, é uma fase bem mais longa do que as outras. Você chega a passar por 5 checkpoints enquanto está de moto, e para qualquer erro nessa parte, você perde uma vida. Sem nenhum exagero, gravar essa tela deu mais trabalho do que gravar todos os jogos desse vídeo. Por mais que o game Battletoads, como um todo, tenha a dificuldade padrão dos beat'em ups, essa fase passa de todos os limites da dificuldade. Mudando de geração e partindo pro Mega Drive, já vi em muitas listas de jogos difíceis o game Shakan, e como eu nunca tinha jogado, resolvi testar, e descobri que Shakan não é um game difícil. Shakan é um game ruim, a hitbox é ruim, a movimentação é ruim, tem fase que já começa com inimigos a 2 centímetros de você, de uma forma que você não tem tempo nem pra desviar, nem pra derrotar o inimigo. O game tem um pulo duplo que só funciona se o segundo pulo for no final do primeiro pulo. No meio da queda, não tem segundo pulo. Em vídeo até que não parece ser tão ruim, mas jogando, sinceramente ele só é difícil porque ele é meio ruim. Ao contrário dele, temos o desconhecido e excelente Ranger X, jogo extremamente interessante onde você usa um robô e uma moto robô, libera power-ups diferentes e troca muito tiro com tudo quanto é tipo de inimigo. Um game bem frenético que me causou bastante dificuldade na infância, porque além de ser difícil, você só tem 3 vidas e já vai de game over. Mas o campeão da dificuldade do Mega Drive com certeza é o game Batman e Robin. Já na primeira fase você percebe que o game não está de brincadeira. Além de ter dezenas de inimigos na tela, todos eles te atacam de modos diferentes, e sempre vem todo mundo correndo pra cima. Logo no primeiro mestre você repara outro detalhe, que é o HP do mestre, e ele tem 100 de vida. O detalhe é que a cada golpe você tira 1 ou 2 de dano. Fora isso, o mestre tem 3 transformações, e isso é só a primeira fase do game. É um jogo muito bom, mas é um daqueles que com certeza você não vai conseguir fazer final nem na primeira nem na segunda tentativa. Passando pro lado da Nintendo, no Super Nintendo, o óbvio é sempre pensar em Super Ghosts and Ghosts. Não é uma dificuldade tão frustrante, pelo contrário, você vai aprendendo como o jogo funciona e ele vai ficando cada vez melhor. Por mais que cada vez ele fique mais difícil, é um jogo muito bom, então acaba sendo uma dificuldade satisfatória. Também dá pra citar Alien 3, que é difícil por ser complexo e ter que decorar o mapa pra fazer várias missões. Hoje é mais simples, por dar pra entender tudo que está escrito, mas meu eu criança sofreu bastante pra entender tudo. Sem contar que esse foi o primeiro jogo que eu joguei que precisava balancear os gastos de munição e barra de vida, porque esses recursos eram meio escassos e só estavam em algumas partes específicas do mapa. Mas o rei da dificuldade na minha experiência no Super Nintendo sempre vai ser Lion King. o jogo do nosso querido Simba, que foi feito para crianças persistentes. Eu considero esse o game mais difícil do Super Nintendo porque ele não é um jogo que se espera que seja difícil. Teoricamente, um jogo do Rei Leão era para ser um jogo mais infantil, mas ele só é assim na primeira fase. Na segunda já começa o show. Logo no começo você tem que pular pelas girafas, que se você vacilar e esperar um segundinho a mais, elas levantam a cabeça, você cai na água e já se foi uma vida. Na sequência tem os macaquinhos que te jogam um pro outro, e muitas pessoas ficaram travadas nessa parte por não saber o que fazer, mas obviamente isso ainda não é o suficiente. Na sequência vem a primeira sessão de corrida no avestruz, onde você tem que pular um inimigo que fica camuflado no cenário, abaixar no momento certo para não ser acertado por um galho, e no último pulo você precisa acertar um pulo duplo que tem uma janela de acerto muito pequena. Passando dessa parte, vem a parte onde você tem que pular de um rabo pro outro rabo dos hipopótamos,
O problema é que a hitbox deles é muito pequena, então em vários momentos você vai pular e cair direto na água, perdendo mais uma vida. Só nessa segunda fase com certeza você já vai perder o seu primeiro continue. E depois dos hipopótamos ainda tem mais corrida de avestruz. A partir daí só piora. Se por um acaso você conseguisse passar da segunda fase, logo você chegaria na subida desumana da cachoeira, que é a parte onde você tem que subir em blocos de madeira que vem descendo na cachoeira. O único problema é que você precisa fazer isso muito rápido, e demora um pouco para você conseguir entender qual o ritmo de pulos para ganhar altura. Em vários momentos você vai ficar pulando e vai perceber que não ganha altura na cachoeira. Se você, assim como eu, fez final nesse game na sua infância, parabéns, você era uma criança persistente. No PlayStation 1 eu tenho que citar Driver, que nem é tão difícil, mas eu também fiquei muito tempo preso naquela porcaria de garagem sem saber o que fazer. Por mais que a lista esteja na tela, como o meu eu criança ia saber o que é um slalom. E pior, eu descobri que eu não era o único. Muita gente ficou travada nessa garagem e acabou abandonando o game, não vendo nem o menu que vem na sequência e muito menos a segunda missão. Acaba que não é um jogo difícil, mas é um jogo que deixou muita gente travada na primeira missão. Outro que vai listar é o game In The Hunt. Esse que era conhecido como Metal Slug de submarino é um game excelente, com uma ótima jogabilidade que te possibilita desviar de tudo que vem na tela. O problema é que esse é um game de arcade que saiu no PlayStation 1, então tem muita coisa acontecendo na tela. E ainda temos os continues limitados, o que já tinha ficado meio raro na geração por causa do memory card. Se nunca jogou, jogue porque é um ótimo game com um bom desafio. Mas o melhor representante de Dark Souls, com certeza, é Soul of the Samurai. Um game que poucas pessoas conhecem, mas todos deviam conhecer. Ele tem todas as mecânicas de um Souls-like, mesmo com as limitações do PlayStation 1. O sistema de batalha é bem parecido, usando esquivas, bloqueio e, acreditem ou não, o game também tinha um sistema de parry. Inclusive, se o parry for feito no timing perfeito, é insta-kill em inimigos normais e dá um dano muito alto nos chefes. Cada chefe também te dropa uma nova espada, você sobe níveis e aprende novas skills. E não, ele não é um hack and slash. As batalhas são bem mais parecidas com o game Souls, onde você tem que esperar a oportunidade de ataque. E o game também tem armadilhas, tipo essa, onde eu fui pegar um item e acidentalmente voltei pra tela de título. Um ótimo game que pra mim é o que mais tem a essência de um game Souls. No PlayStation 2 eu sinto que a dificuldade nos jogos começou a baixar bastante, tanto que foi difícil escolher 3 jogos. Obviamente eu não conheço a biblioteca inteira do PlayStation 2, porque são mais de 4.000 jogos, então podem existir games bem mais difíceis do que os 3 que eu vou citar. Então aproveitem os comentários para citar games com dificuldade nível Dark Souls de PlayStation 2. Mas vale lembrar um game aqui que eu nunca tive dificuldade, mas muita gente sofria, que era Devil May Cry 3 na versão americana. Já vi várias pessoas travadas logo no primeiro boss do game, mas aqui temos uma explicação. Na versão americana, se você começar o jogo no normal, vai estar jogando o hard da versão japonesa. O equivalente ao level normal do japonês seria o easy, e o hard americano era tipo um hard. Então pra quem ainda não tinha familiaridade com o Devil May Cry, acabou sendo bem difícil, por mais que na real não seja tanto. Fazendo as pesquisas para achar jogos nível Dark Souls no PlayStation 2, vi muitos comentários sobre o game Shinobi, então coloquei ele no PlayStation 2 e joguei por 1 hora pela primeira vez. E se esse jogo é difícil, Battletoads deveria ser considerado um crime. Eu estou até agora tentando entender de onde veio essa ideia de que esse game é difícil. Não me levem a mal, o jogo é bem divertido, mas está longe de ser um game difícil, ao contrário do nosso Dark Souls de carro, Stuntman. Jump between the trains. Cut, you wrecked the vehicle. Nesse game, que é dos mesmos criadores de Driver, você é um dublê e tem que gravar cenas para filmes cumprindo vários requisitos para a cena ficar boa, tipo pular no meio de trens em movimento, quebrar uma chaminé enquanto pula por cima de uma casa, passar perto de explosões, enfim, tudo isso com tempo apertado, carro que aguenta pouco dano e várias coisas só dão certo se você fizer tudo no timing perfeito. Todas as curvas e momentos onde você acelera e freia são decisivos para poder gravar uma boa cena. Qualquer derrapadinha a mais, você perde o time. Na primeira cena do segundo filme eu fiquei 40 minutos com o meu carro sendo esmagado de formas diferentes por essas torres, e quando eu finalmente acertei a parte da torre, eu errei o pulo mais fácil e perdi a cena. E isso acontece várias vezes. Você faz tudo certo e no finalzinho, no último pulo, capota o carro. É um game difícil, mas que é muito bom, então também vale a pena experimentar se você nunca jogou. O Nintendo Wii é conhecido por ter games mais amigáveis, que focam em um público mais casual, mas ainda assim dá para encontrar alguns games com dificuldade mais elevada. Entre eles temos Sin Punishment, um shmup 3D em terceira pessoa muito bom. A mira usa os controles de movimento do Nintendo Wii, passando uma vibe diferente da maioria dos shmups tradicionais. E assim como todo shmup, ele é um game bem desafiador, principalmente na parte dos chefes, que sempre tem alguma mecânica nova para te surpreender. Mas com certeza o game mais difícil de Wii é Punch-Out!
game que nasceu no Nintendinho já com a proposta de ser desafiador, e no Nintendo Wii continua seguindo essa mesma linha. Até que as 3 primeiras lutas vão ser bem fáceis, mas a partir daí todos os combates ficam bem mais difíceis, exigindo esquivas em timings extremamente precisos, e quanto mais você avança no game, mais complicado ele fica. Por mais que seja totalmente diferente de um Dark Souls, com certeza ele vai te causar o mesmo sentimento de frustração que alguns chefes causam. Da geração PlayStation 3 pra frente, o Dark Souls de cada geração foi o próprio Dark Souls, então acho que já posso parar por aqui. Dark Souls não inventou os games difíceis, mas mesmo assim ele é o mais marcante, e eu tenho a teoria que isso acontece porque ele surgiu numa época onde a dificuldade nos games estava muito baixa na sua grande maioria. Eu sinto que o excesso de autosaves em alguns jogos tirou o sentimento de perder progresso quando é derrotado, mas em Dark Souls, perder suas almas ou ser derrotado por um chefe quando você está quase acabando com a vida dele trouxe exatamente esse sentimento de perder progresso de volta pros games. E eu sei que os jogos Souls tecnicamente começaram com Demon Souls, mas Dark Souls ficou bem mais famoso e acabou virando a referência. Nesse vídeo eu foquei em jogos que são difíceis pra mim, então quero que vocês aproveitem os comentários pra citar quais são os jogos mais difíceis da vida de vocês. Também não se esqueçam de se inscrever e também deixar o seu like pra ajudar o canal a crescer. Eu sou o Will, esse é o canal Minha Experiência nos Games, e hoje vocês conheceram o Dark Souls de cada console. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.